Olha só, o câncer de pâncreas é um dos tipos mais silenciosos e justamente por isso costuma ser diagnosticado em estágios mais avançados. A informação e a atenção aos sinais pode fazer toda a diferença. Para falar sobre sintomas, diagnóstico e o que a gente precisa observar no dia a dia, recebemos agora aqui no nosso estúdio o cirurgião oncológico, Dr. Cristiano Devente Vendrame. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Por que o câncer de pâncreas costuma ser considerado um câncer, um tumor silencioso? Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores. O problema do câncer de pâncreas é o local onde o pâncreas se localiza, que é o retroperitônio, é um local profundo no abdômen, atrás do estômago, atrás do intestino, fica na frente dos grandes vasos abdominais e da coluna. Então não é um local tão fácil assim de ser palpado, uma lesão, de ser visualizada, não sei, às vezes em exames de imagem. E ele costuma dar sintomas um pouco mais tardiamente. Por isso o diagnóstico dele inicial, ele não é tão simples assim. Vamos começar na causa de tudo. Tem Tem, causas? tem. E o mais importante disso é que muitas das causas, elas são evitáveis, né? Às vezes com mudanças comportamentais. O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pâncreas e você pode evitar ele, né? A obesidade, a gente vê um aumento expressivo do número de casos de câncer em países desenvolvidos, onde a obesidade é um problema, né? E com isso também vem esse aumento do número de casos. O diabetes, para pacientes que são diabetes, então você pode ter um controle glicêmico como forma de prevenção. Pancreatite crônica, alguns casos de pancreatite são causados pelo uso de álcool, né? Então a pancreatite crônica, nós estamos falando do uso abusivo, né? Também pode ser evitada, né? Então a manutenção de uma qualidade de vida saudável, né? Uma boa alimentação, manter o peso, controlar o metabolismo, não fumar, são maneiras que a pessoa pode se prevenir. A história familiar, a parte genética, que é muito forte no caso do câncer de pâncreas, tanto é que a gente faz teste genético em 100% dos pacientes que têm câncer de pâncreas, porque ele é intimamente ligado. Essa não tem prevenção, porque está no DNA. Mas, em sabendo disso, a gente pode fazer um acompanhamento muito mais... Daí pega no começo, né? Você tem uma possibilidade de pegar ele no início, né? Então, lá na Supera, a gente tem um programa de acompanhamento para aqueles pacientes, sabidamente, que têm mutações ou de familiares que têm uma forte história de câncer de pâncreas, né? Para se tiver alguma coisa, a gente já descobrir logo no início. Você já falou que é difícil de descobrir. Tem alguns sinais que a gente poderia prestar atenção para a gente até divulgar, né, usar o nosso espaço aqui para as pessoas ficarem atentas? Tem. Não é infrequente um paciente com câncer de pâncreas nos procurar tendo constado com 4, 5 médicos, tendo um calhamaço de exames até se chegar no diagnóstico. Porque os sintomas são tanto quanto vagos. Às vezes um desconforto, uma dor abdominal, ele fica confundido com uma gastrite, uma colelitíase, que pedra na vesícula, às vezes são sintomas vagos. Tudo na região do abdômen. Então, dor abdominal com irradiação nas costas é muito frequente queixa do paciente. O início de um diabetes recente ou uma piora de um diabetes pré-existente, o pâncreas ele controla o metabolismo da glicose, então da insulina, né? Então, se você tem uma piora do diabetes, é um fator indicativo. Perda de peso, perda de apetite inexplicado. A gente vê muito depressão associada a pacientes com câncer de pâncreas também, que relatam um início alguns meses antes, né, de sinais mais depressivos. Às vezes a gente não tem coisas na medicina que a gente vê, mas não sabe dizer por quê, né? Mas aí está registrado e aí vai, né? Exato, né? E um sintoma muito frequente que a gente vê, principalmente naqueles pacientes com câncer de pâncreas proximal, é a obstrução da via biliar. Então o paciente fica amarelo, o líquido da bilis não sai do fígado e ele fica acumulado no olho, o olho fica amarelo, a pele fica amarela, a urina fica com cor de Coca-Cola, né? Então pode ser sintomas que a gente percebe. Hoje a gente tem, Fábio, agora não tem nem um mês, um aliado muito importante no tratamento do câncer de pâncreas aqui em Chapecó,
que é a cirurgia robótica, né? Então, chegou há poucos dias, facilita muito o tratamento, porque o tratamento curativo do câncer de pâncreas é a cirurgia, né? Ela sempre está inclusa. E quando você tem uma tecnologia que você consegue trabalhar em espaços muito pequenos, com um detalhamento muito grande, facilita muito. Né? Doutor, pâncreas, né, até pelo começo da nossa entrevista ali, que ele fica bem escondidinho ali, né, entre os outros órgãos, não dá para palpar, não dá para, né, mais difícil. A gente realmente não fala muito dele, né? E a gente até falou sobre essa entrevista porque tiveram casos de alguns famosos, pessoas conhecidas que vieram a morrer por conta desse caso. Tem aumentado o número de casos de câncer de pâncreas? Sim, tem aumentado. Eu até fiquei feliz quando me mandaram o convite, né, para falar sobre câncer de pâncreas, porque normalmente não é uma coisa que chama muita atenção. Ele não está entre os mais frequentes, mas ele tem uma alta letalidade, justamente pelo diagnóstico tardio. Então, a falta de informação, o diagnóstico tardio, acaba fazendo com que os pacientes, além dele ser um câncer bem agressivo, né, tem uma baixa expectativa de vida, tá? Mas, às vezes, é conversa de churrasco, assim, mas morre todo mundo? Me pergunto, falo, não morre todo mundo, a gente tem uma alta taxa de cura. E quanto antes melhor, Quanto antes melhor. Como eu disse, tem aumentado, principalmente a gente vê, a questão é estilo de vida, né? Relacionado a estilo de vida, hábitos de vida que podem ser mudados. Tá certo. Doutor, muito obrigada por ter esclarecido. Olha, em 25 anos de profissão não tinha falado ainda sobre câncer de pâncreas, então a primeira vez é bom a gente ficar conhecendo, tá? Muito obrigada, bom trabalho e volte sempre. Muito obrigado.